Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Assim, na sequência que a gente viemos falando dos hormônios, né? Hormônios assim como as auxinas, as giberelinas, citocininas e assim por diante. E um hormônio muito bacana, muito interessante, que é o guarda-costas ali para manter a planta viva, né? Sempre em estado de alerta, é o ácido abscíssico, carinhosamente chamado por nós do hormônio do estresse, então o ABA. Ok? Qual que é a função, né, do ABA, do hormônio, né, do ácido abscíssico? Bem, ele é o hormônio do estresse, ele é o hormônio da senescência, é ele que não deixa a planta morrer. É o cara que fala assim, ó, bicho, aguenta aí, vamos passar para frente, segura o tranco, vamos ter medidas de cautela aqui para a gente conseguir deixar descendentes. Basicamente essa é a história. O que é legal da gente entender sobre isso daí, tá? Se a gente tem um período de estiagem, ok? Ou seja, de seca, com temperaturas bastante altas, né? Como vem acontecendo nos últimos períodos, vamos colocar dessa maneira, né? A gente começa a observar nas plantas, né? Principalmente quando você tem uma quantidade muito alta, há uma competição muito forte de água. Isso nas culturas, de modo geral, é mais fácil você enxergar quando você passa por elas. Ou se você visita uma horta e não tem irrigação, e você percebe que ali as hortaliças elas começam a murchar. Quem tem plantas em casa, às vezes plantadas em quintal, que não irriga com uma certa frequência, você também observa isso. Mas em casa é mais fácil você irrigar porque você acaba usando a água da torneira e assim por diante, então você acaba sendo um pouco mais difícil de você enxergar. Mas vamos olhar para a cultura, por exemplo, a do milho, né, e a da soja. O que a gente observa? A gente tem que observar quando a planta está sofrendo, né? Não é apenas a umidade relativa do ar e a temperatura e talvez a umidade relativa do solo. A gente tem que começar a olhar o comportamento da planta. O comportamento da planta, assim como eu já passei, né, para vocês, né, já conversamos sobre isso em outro vídeo, né? A planta se comporta através dos hormônios dela. As toxinas, né, que são alongadores celulares de crescimento, as citocininas, né, que são os que fazem as raízes crescerem de maneira um pouco mais eficaz, as giberelinas, que são os divisores celulares e assim por diante, tá? E agora o ácido abscíssico é o responsável por não deixar a planta entrar em senescência mais rápido. Tá? Por que eu falo mais rápido? Porque justamente pelo estresse da planta, se ele não existisse, a planta simplesmente num período de estresse muito forte, né? Por exemplo, digamos que o chove faz 10 dias, por exemplo, né? E a temperatura está lá altíssima, a umidade do ar está lá baixíssima, está tudo virado uma bagunça climática, vamos dizer assim, muito quente, baixa umidade e sem água no solo. A planta começa a perder muita água para o ambiente, que nós já vimos isso, e ela começa a murchar. E se ela perde toda a água que tem dentro dela, ela seca. E ela morre. Eventualmente ela morre desidratada. Ok? Nós já vimos isso acontecer mesmo com hormônio, né? Trabalhando. Se a planta ficou totalmente sem água, fatalmente ela vai secar. Ela vai morrer. Se você botar uma planta num vaso e não irrigar, ele vai morrer. Tá? Embora ele vai indo, você precisa dizer murcha, volta, murcha, volta, murcha, volta, morre. Tá? E a gente tem que lembrar que quando a planta não consegue fazer trocas gasosas, ela acaba também perdendo as suas reservas, ela também morre de fome. Tá? Ok, e como acontece isso? Tá, o ácido abscíssico ele vai agir diretamente nas células, tá, dos cloroplastos. Tá? Então, o que ele faz? Ele movimenta lá os íons de potássio, ok? E faz o quê? Ele vai lá e tem que respirar. Abre o trem, respira. Beleza, trocou a gasolina, trocou água, trocou ar, SO2, tarará, e fecha. Ele abre e fecha várias vezes por um monte de tempo. Ele não fica aberto. Né? Abre, fecha. E vai trocando o gás. O ácido carbônico, o gás carbônico, né? Dióxido de carbono, no caso, não gás carbônico, né? Dióxido de carbono, troca oxigênio, água vai embora, e assim por diante. Ok?
Então a água ela sobe pelas raízes, né, através de capilaridade da planta, e ele sai para algum lugar, que no caso é a, através da transpiração celular e respiração celular. Quando a planta está nos exemplos, a gente já citou aqui, que ela começa a perder água e ela começa a murchar e assim por diante, o hormônio fala assim para a planta: bichão, fecha o estômago fechou, a planta para de sintetizar glicose, para de armazenar essa glicose em formato de amido, que é um açúcar também, né? E ela começa a fazer o que? Ela começa a queimar as reservas, porque ela passa apenas a fazer respiração celular. E a respiração celular é a queima de matéria, queima de energia, né? E a gente sabe que, por exemplo, nas grandes culturas, né, elas guardam essa energia, folhas e caule e frutos, por assim dizer, né? Se a gente olhar para a mandioca, como um exemplo, ela guarda o tubérculo, né, que é o que a gente come. Se a gente olhar na batata, mesma coisa, cenoura e assim sucessivamente. A banana guarda isso nos rizomas, no próprio caule. Se a gente olhar o caule da banana, é extremamente rico em água, ok? E se a gente observar também a bananeira em época de calor, você perceber também que ela dá aquela enrugadona, né? E a folha ela acaba cortando mais rápido, né? Que ela tem a folha dela tem um jeito especial, ela acaba filetando, né? Ela fica fazendo várias bandeirinhas. É até engraçado da gente observar isso a campo, tá? Então o que esse hormônio vai fazendo? Ele vai controlando essas células guardas ali, né? Que vão produzindo, que vão usando bomba de potássio, né? Para poder abrir e fechar o estômago e falar: ó, respira ou não respira? Ó, entramos em guarda, temos que parar com isso aqui. Show, Luiz, entendi essa situação, que é ele que mantém a planta viva e não deixa ela morrer. Bacana. A gente sabe que alguns hormônios produzidos nas raízes, outros em brotações novas e outros assim por diante, tá? No caso do ácido abscíssico, ele é produzido nas raízes, como também é a psilocibina, né? Tem quem produz ele é a raiz. E ele translada na planta, tanto pelo xilema quanto floema, ou seja, indiferente das vias, né, ele translada, ou seja, ele caminha para cima e para baixo livremente dentro da planta. Justamente por ele ser um hormônio de salvaguarda, um hormônio que fala: ó, aguenta aí. Então ele tem essa característica de transladar pelos dois lados. Isso é muito importante para que a planta mantenha a vida dela por mais tempo, né? Aí a gente tem uma situação muito importante dentro do ácido abscíssico, né? Que o que acontece? O ácido abscíssico ele faz com que a planta tenha salvaguarda, mas quem derruba realmente as folhas é o etileno. Só que o etileno é o hormônio da maturação, né? Então, se lá na frente, né, se a planta está em época de, por exemplo, a soja, né, época de maturar os grãos, né, ou seja, já encheu, né, e já começou a sofrer o desmame das vagens, né, do legume, vamos colocar assim, então quem age é o etileno. O etileno faz a sua parte de senescência foliar e a queda dessas folhas de maneira correta. A gente vai falar dele melhor depois, tá? Mas o nosso querido ácido abscíssico faz isso de maneira precoce, ou seja, ao invés da folha, né, tá lá presa no caule, né, fazendo fotossíntese, guardando energia aqui dentro, né, guardando energia do caule com os seus frutos, ela faz o quê? Ela sanece antes disso e cai. Se a gente olhar para a cultura da soja, 30% da capacidade de fotossíntese, se eu não tiver errado, posso estar errado nesses valores, vem do bacheiro. Então, o bacheiro é o primeiro a cair quando você tem uma seca muito forte, por exemplo. No milho não é diferente. No milho também cai. Tem aqui um dado muito legal sobre a área foliar do milho, só para a gente ter uma ideia. 1 hectare de foliar de milho, 1 hectare, tá? 10 mil metros quadrados. Se você arrancar todas as folhas do milho, colocar elas de lado a lado, né, postuladas lado a lado, uma da outra, vai dar 4 hectares de área. Ou seja, 10 mil metros são 40 mil metros de área foliar de fotossíntese acontecendo 8 horas por dia. 8 horas não, mais de 8 horas, né? Só para a gente ter uma ideia.
Então isso é muito importante a gente entender porque que o ácido abscísico ele é importante para a sobrevivência da planta, para não haver uma senescência antecipada. Se houve uma senescência antecipada foi porque ele acabou agindo, tirou essa energia dessas folhas, né, desses locais, para mandar para outro lugar para poder fazer com que a planta sobreviva, ok? É basicamente isso que acontece. Hoje é um vídeo um pouquinho mais curto, 10 minutinhos ali. Na verdade, já seguimos sempre um vídeo de 10 minutos, né? Eu que estou viajando aqui um pouquinho hoje. Mas é interessante isso daí. Então, eu deixo aqui para vocês, né? Obrigado por enquanto. Se você gostou desse vídeo, se é um conteúdo que você acha bacana, curte aqui, comenta se você acha legal, ou manda pro teu amigo que quer entender um pouquinho por que você olha para a planta murcha e não morre, né? Por que você passa às vezes aquele calor danado, murchou, mas por que ela murchou? Né? Se tem essa curiosidade, manda para ele, a gente se vê por aí. Pessoal, muito obrigado, tenham um ótimo dia para vocês, se cuidem, fiquem seguros e até mais.